enfim, o Jackson perguntou qual a solução, então, que a SAF deveria colocar em prática? Mapear, monitorar, avaliar, correto? O que você acha aí, Luana, Patrick, para a gente poder pular o tópico? Sobre técnico, a pergunta dele? Isso. Cara, eles já deveriam estar fazendo tudo isso aí, é de praxe. Eles têm que fazer o mapeamento e a gente não pode errar o chute. O chute que a gente for dar, que a 77 for dar, tem que ser gol. Só falar sobre isso aí rapidinho que eu esqueci de comentar. Claro. Hoje eu estava lendo no grupo aqui, o pessoal comentando até no grupo de futebol essa questão do treinador do Vasco e do Botafogo, e eles falam que o diretor do City, eu esqueci o nome agora dele, um diretor de futebol lá, ele fala que você já tem que ter mapeado o seu técnico enquanto o seu técnico atual está bem. Você já tem que saber quem você vai buscar quando ele estiver mal. E o perfil e as ideias, porque né, ainda mais no Brasil, né? É óbvio que eles vão fazer isso com o Guardiola, que eles não têm a menor preocupação se o Guardiola vai querer se eles vão demitir o Guardiola, porque eles nunca vão demitir o Guardiola, nunca vai ser uma crise para isso. Mas você tem que estar sempre pronto para saber. Então, assim, o Barbieri está balançando há muito tempo. Então, assim, o Vasco já tinha que saber qual é o perfil de técnico que você quer, o que funcionou ou não funcionou na filosofia que você pensou quando trouxe o Barbieri. Você queria jogar de uma forma, você queria... Enfim, quem são os treinadores que têm essa característica que de repente não está funcionando? Porque quando o Barbieri caiu, se ele não cair, beleza. Agora, quando cair, 1, 2 ou 3, esse aqui, pô, olha, hoje, vamos supor, né? Em maio, em abril, os caras não sei, o Bruno Lage, de repente, é um cara que a gente quer, talvez se o Barbieri não der certo, a gente vai monitorar. Aí tem o Bruno Lage, tem mais um e tem mais dois. Barbieri caiu. Bruno Lage, tá empregado? Acabou de ser empregado? Beleza, então vamos no outro. Já tinha que ter. Tem que ter agora, mas já tinha que ter 6 meses atrás. Aí você imagina o que a gente passou lá no final do ano, quando estavam tentando o Vojvoda. Exato, exatamente. Me parece que a própria Vasco SAF não conseguiu suportar o processo, né? Eu acho que eles não pensaram em alguém para o lugar do Barbieri justamente porque eles acreditaram que eles iam conseguir bancar e que não ia ter nenhuma revolução, nenhuma revolta, nem nada. Eles acharam que talvez fosse ser igual um Bragantino da vida, né? Mas o que não foi o caso. Teve toda a rejeição, protestos, teve um monte de coisa junto, né? Então, eu acho que nem eles mesmos suportaram o processo. Vamos avançar? Patrick quer falar alguma coisa. O que o Costa falou aí é muito importante, né? Esse processo aí de... Vocês estão conseguindo me ouvir? Está conseguindo me ouvir? Bem. Então, o que o Costa colocou aí, né, esse processo, é importante destacar que captação, né, mapeamento de atletas ou de treinador, ele não para. A equipe ela tem que estar constantemente analisando o elenco, analisando o trabalho do treinador e mapeando jogadores para suprir as demandas que vão surgindo. Você não pode esperar surgir a demanda para você ir atrás, né? E isso, não querendo entrar muito no aspecto político da coisa, mas já entrando, isso acompanha a gestão, vamos dizer assim, desde que essa gestão assumiu da associação, né? É uma letargia, é uma situação que toda vez o clube reage às situações, ele não consegue ser proativo nas coisas, né? Então, não sei se devido à manutenção aí do CEO, mas parece que a coisa na SAF está a mesma coisa. E é o que as pessoas estão comentando, né? O Vascaíno hoje ele comenta isso. Poxa, mas é isso aí que é a SAF? A gente não consegue pensar fora, igual o Costa falou, a gente consegue pensar fora da caixa, a gente não... Mas aí o Jacques, eu vi um comentário do Jacques agora há pouco, ele citou bem, né? São as mesmas pessoas que estão fazendo as avaliações, então a gente vai ter o mesmo resultado. Quem está lá no clube estava lá na época da associação 1 ano atrás. Foram essas pessoas que mapearam aí o Jorginho, que mapearam o Marcelo Cabo, que mapearam... que não consegue pensar um pouco além, não consegue desenvolver algo que a gente imagina, caramba, como que acharam esse cara?
Em poucos dias, vamos parar para analisar aqui, em poucos dias que o Luiz Castro estava sendo especulado lá fora, já surgiu aí no Botafogo Bruno Lage, JJ e Tite. Em poucos dias. A gente está aí, sei lá, quase 8 meses de SAF, e a gente não viu nenhum técnico desse quilate sendo especulado no Vasco. É só treinador. O maior que a gente conseguiu chegar, né, foi o Vojvoda. Vamos dizer assim, né? Pelo trabalho que ele fez aí, está desenvolvendo Fortaleza. E só um ponto que você falou de estar... Então, eu acho que isso, acho que falta a gente romper mesmo com a associação, né? Essa coisa dos profissionais que estão lá, das pessoas que estão trabalhando no clube, é que a gente ainda não rompeu. A gente ainda não virou SAF, essa é a questão. A gente ainda está com uma associação ali fantasiada de SAF. Não, e quando a gente fala de estar preparado, né, do clube já estar preparado, do processo não parar, não é só para a crise também, não. É porque, por exemplo, o Botafogo agora, chegou uma proposta do cara lá de fora, milionário, o Botafogo vai ter que estar pronto para repor o Luiz Castro. E não só nessa situação, como o Peter falou em relação à gestão anterior, porque aconteceu no passado com o Zé Ricardo, que eu detesto como treinador, era contra horrores, dei graças a Deus quando ele foi embora. Mas foi a mesma coisa, apesar da galera gostar ali do ugly ball, aquela mística toda lá. Mas o Zé Ricardo recebeu uma proposta quando ele estava bem, que eu acho que tinha 60% de aproveitamento ali no início da Série B, recebeu uma proposta, saiu, foi uma barata voa, porque entrou o Emílio Faro e eles não tinham a menor preparação para resolver alguma coisa, para trazer alguém, tanto que foram inventar aquele delírio coletivo que foi o Maurício Souza. Então, assim, não é só você estar pronto para quando a crise estourar também, é porque tem fatores externos que às vezes você está bem, entendeu? O meia que você contratou, tu trouxe um centroavante, ele pode entrar numa fase que o Pedro Raul entrou e não dá certo como a gente esperava, ou ele pode se machucar também. E aí você perde o cara para a temporada. Tem que estar pronto para trazer o Patrick falou, o processo não para nunca. E tá errado na raiz, porque se a gente voltar mesmo, antes daquele delírio coletivo, que eu até me esqueci o nome da pessoa, foi um negócio Maurício Souza. Cara, a gente tinha um diretor de base chamado Carlos Brasil, ele recebeu uma proposta do Corinthians, foi pro Corinthians, voltou, não para a base, para ser diretor do elenco profissional. E ele foi lá e trouxe quem? O Maurício Souza, que ele comandou lá no Flamengo, que era técnico da base. Gente, 9h45 da noite. 9h45 da noite, nós estamos aqui no canal.